Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Motivo de alegria estar aqui, juntamente com meus irmãos, para juntos louvarmos e aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, né? Vamos meditar hoje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, do 1 ao 11. Vamos, todos têm? Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo do céu, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E nos ajude a aprendermos e aplicarmos nas nossas vidas, para vivermos uma vida para agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Venha abençoar a sua igreja, cada irmão, cada irmã, do mais novo ao mais velho, que o Senhor esteja abrindo nosso coração, nossa mente, para entendermos a sua palavra e aplicarmos nas nossas vidas, e que possamos viver uma vida cristã que glorifica seu nome, Pai. Nós pedimos pela sua igreja, por cada servo teu, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui é um texto para mim e para a igreja. É uma exortação para nós, como cristãos, nesse texto aqui de Romanos, Romanos capítulo 8. Esse versículo é muito bom, a gente se alegra muito no versículo 1, né, do capítulo 8, eu me alegro muito quando eu leio esse versículo, que diz, porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e ponto, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Agora vamos ver quem é que está em Cristo, né? Vamos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17,
o que acontece quando nós estamos em Cristo? 2 Coríntios 5,17. Diz assim, vamos ler do 14 ao 17, para a gente entender melhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E aí o verso 17, para fechar. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse texto aqui, está mostrando, está falando da morte da nossa carne. Se Cristo morreu por nós, nós que cremos em Cristo, agora morremos para nós mesmos, morremos para o pecado, para a nossa vontade pecaminosa. Nós estamos mortos para a nossa vontade pecaminosa. Agora nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não mais a vontade da minha carne. E aí, é os que estão em Cristo que agora ganhamos uma nova natureza, e essa nova natureza é para andarmos em novidade de vida. Quando eu não conhecia a Cristo, eu queria satisfazer a minha vontade. Eu vivia lá no mundo, querendo participar de tudo que me dava prazer. Tudo que me dava prazer eu queria. As vaidades do mundo, a soberba, o orgulho, aquelas coisas que o mundo pratica. Então, uma vez que eu conheci, que nós conhecemos a Cristo, de fato e de verdade, Ele passou a habitar no nosso coração. A Bíblia diz lá em Efésios 1:13, que no momento que nós aceitamos a Cristo, Ele passou a habitar no nosso coração. Obrigado. Efésios 1:13 diz, vamos abrir para lá, Efésios 1:13. A gente tem decorado, mas a gente lendo é melhor, para não correr o risco de errar. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, no momento que nós aceitamos Cristo pela fé, Ele passou a habitar no nosso coração. E é o Espírito de Cristo que habita em nós que faz a diferença. Que nos dá a capacidade, que nos capacita a dizer não para o pecado. Porque o homem sem Cristo, ele não consegue dizer não ao pecado. Porque ele está entregue a si mesmo na escravidão. É escravo do pecado. Jesus disse para aqueles fariseus que todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Né? Porque os fariseus diziam que não era, eles disseram, não, nós nunca fomos escravos, nosso pai é Deus. Mas Jesus disse, se vocês conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade é a palavra de Deus, que liberta pecador que nem eu, que nem nós.
E aqui, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, e agora nós temos condição dada pelo Espírito Santo que habita em nós de dizer não ao pecado. Nós agora não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus, como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 17. Voltando para o texto, o verso 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito é Cristo na nossa vida, que Ele nos livrou da lei do pecado, da escravidão do pecado e da morte, né? Como diz aqui no verso 2. E no verso 3 ele diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na pessoa de Cristo, Ele foi, todos nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, e Ele criou todas as coisas junto com o Pai, com o Espírito Santo, e Ele se tornou homem e veio a este mundo como homem, viveu aqui entre nós e nunca pecou. Porque se Ele fosse um pecador, Deus não tinha recebido o sacrifício dele. Deus recebeu o sacrifício de Jesus em nosso lugar, porque Ele era justo, Ele é justo, mas era um ser humano igual a nós, só com uma diferença, que Ele era 100% homem, mas 100% Deus. O homem, Deus, e Ele nunca pecou. E Ele assumiu a nossa culpa lá na cruz, morreu pelos nossos pecados e não ficou na morte. Ele ressuscitou e está vivo eternamente. A morte não tem mais poder sobre Ele. E todo aquele que crê nele, Ele garante vida eterna. Isso é mérito de Jesus, não nosso. É mediante a nossa fé nele. Se nós cremos de verdade, de fato e de verdade, podemos ter essa certeza da vida eterna. Embora eu, com meus defeitos, sendo pecador, mas eu posso confiar plenamente na palavra de Deus. Ele me libertou da escravidão do pecado. Agora, um crente não é mais escravo do pecado. O crente peca porque escorrega no pecado, peca às vezes sem perceber, porque isso está na nossa carne. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, isso está na nossa carne. Mas no momento que pecamos, o Espírito Santo logo toca no nosso coração, mostra, dá aquele peso de consciência que nós pecamos. O Espírito Santo que habita em nós, na hora que nós pecamos, Ele mostra. E nós pedimos perdão, e Deus nos perdoa, porque Ele diz lá em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, e o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e cura, Ele perdoa e cura do poder do pecado. Quando pedimos perdão, temos que confessar o nosso pecado. Não devemos guardar pecado. O pecado é para ser confessado e abandonado. E aqui no verso 4, ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preceito da lei, todos nós sabemos que quem cumpria a lei é justificado pela lei, no tempo da lei. Homem nenhum nunca cumpriu a lei. Desde Adão até Cristo, homem nenhum cumpriu a lei.
mas Jesus veio e cumpriu em nosso lugar. Então, o preceito da lei se cumpre em nós que temos Jesus. Nós somos justificados por Jesus. E aí, a Bíblia diz que todo aquele que cumprir toda a lei é justificado por ela. Nós não cumprimos a lei, mas Jesus cumpriu e em Cristo nós somos justificados perante o Pai de toda a lei. Porque Jesus cumpriu e a justiça de Jesus é imputada em nós que cremos nele. Não é justiça nossa, não é mérito nosso, é Jesus. A Bíblia diz que só Jesus é justo e justificador de todo aquele que crê nele. É ele que justifica pecador que crê nele. Por isso nós podemos ter a certeza da vida eterna. Por isso nós temos a certeza de que não vamos ser condenados, como diz em Romanos, que nós lemos aqui, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós vamos andar em novidade de vida, fazendo a vontade de Deus e não mais a vontade da carne, não olhando mais para o mundo, não se embelezando mais para o mundo, olhando para trás, que o mundo já ficou para trás, que nem a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então nós temos que olhar para Cristo, esperar a volta de Cristo, como a irmã Marlene falou aqui, ele vai voltar com certeza. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Essa volta é certa, como nós estamos aqui nessa noite. E é aí que nós temos que estar realmente esperando ele, como se ele viesse hoje. O crente tem que estar preparado todos os dias. Não é só, não, eu vou me preparar quando eu estiver mais velho. Quando eu estiver velho, aí eu vou me preparar, me dedicar mais a Deus. Não. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor vem. Só Deus sabe. Mas nós estamos esperando o nosso Rei voltar. O nosso Salvador Jesus voltar. E Ele vai voltar. Então, o que esse texto diz para mim e para nós? Que nós devemos andar em quê? No Espírito. Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E não satisfazendo a vontade da nossa carne. E no verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, a minha inclinação agora deve ser para o Espírito. Palavra de Deus. A própria palavra diz que ela é vida, e ela é Espírito e é verdade. Essa palavra aqui é vida. Ela é viva e eficaz. Então, nós temos, a nossa inspiração agora não é mais o mundo lá fora. É a palavra de Deus. Jesus disse, me passou pela mente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é outro versículo que eu queria, não era esse não. Mas tá bom, vamos para frente. Se eu lembrar depois eu falo. No versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos em quê? No Espírito. E o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Nós não devemos mais satisfazer a nossa carne, mas temos que satisfazer a vontade do nosso Deus. No verso 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o pendor da carne, quando
eu estou querendo satisfazer a minha vontade, eu estou me tornando inimigo de Deus. Eu estou longe de Deus quando eu faço a minha vontade, a vontade da minha carne. Quando fala da carne, está falando da minha pessoa, da minha vontade, do meu desejo, dos meus desejos pecaminosos. Se eu estou aqui para fazer a vontade dos meus desejos, da minha vontade, eu estou caminhando para a morte. Como disse aqui no versículo 7, pois por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a carne só pende contra as coisas de Deus. Lá em 1 João, João 2, verso 15. 1 João 2, verso 15, vamos abrir lá. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quem faz a vontade do mundo, o mundo passa e ele vai passar junto com o mundo. Mas o que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem é que está no Espírito? É aquele que faz a vontade de Deus. No verso 10, ele diz assim, 9 e 10, a partir do 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto. Morto por causa do pecado. Nós já morremos para o pecado e agora nós estamos vivendo para fazer a vontade de Deus, não mais a nossa vontade. Lá em Mateus 16 e verso 24, Mateus 16, verso 24 e 25, vamos abrir para lá. Mateus 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, o que é negar nós mesmos? É dizer não para o pecado. Porque a minha carne gosta do pecado. A minha carne é igual um porquinho que gosta da lama. Você pode criar um porquinho dentro de casa, lavar ele, botar perfume, mas se você soltar ele num lugar que tiver lama, a primeira coisa que ele vai é se espojar no pocinho de lama. Do mesmo jeito é nós. Se nós viver para satisfazer a nossa carne, nós vamos continuar no pecado. Mas
nós temos que negar a nossa vontade pecaminosa para fazer a vontade do nosso Deus. Isso é uma batalha diariamente até a morte. Mas o que nos dá a vitória? Que faz isso aí não ficar tão pesado, faz essa batalha ficar leve? É estudar a palavra de Deus, meditar nela, orar a Deus, e aí o Espírito de Deus é fortalecido em nós, e nós conseguimos vencer todas as tentações, não por nosso mérito, mas pelo poder de Deus que está nessa palavra e na oração. É Deus quem nos guarda de tropeço, é Deus quem cuida de nós, mas precisamos não negligenciar essa palavra e nem a oração. Precisamos do alimento espiritual que fortalece a alma, que é a palavra de Deus e a oração. Se nós não alimentar o Espírito de Deus que habita em nós, com a palavra e com a oração, nós ficamos presa fácil para as tentações do mundo. Amém? Que Deus abençoe a nós todos e nos dê a graça de estar mais, buscando mais a presença de Deus nas nossas vidas. Então, vamos, a irmã Marlene que vai dirigir a oração. Então, entrega aqui para a irmã Marlene.